Olá pessoal, boa noite, eu de novo aqui. Hoje é dia 16 de fevereiro, nosso segundo dia de aula. Ontem nós falávamos sobre esse processo histórico de, de trajetória da educação inclusiva no Brasil, né? Fizemos aí um embaraço na Constituição, viemos lá de 61 até a LDB. Com mais tempo vocês irão se debruçar nos conhecimentos, é tudo muito rápido aqui, a gente não pode, mas a gente vai, eu vou aqui tentando instigar o pensamento de vocês para que vocês possam pesquisar mais, estudar mais, ler mais sobre cada assunto, porque é muito abrangente essa área da educação inclusive, a gente teria que estar presencial para tentar, pelo menos, aí construir algumas ideias juntos, ouvir vocês bem direitinho, fazer as reflexões, tá bom? Hoje eu gostaria de contextualizar com vocês nessa aula que a gente fizesse outra trajetória, só que a nível mundial. Nós vamos entender hoje como se dá o processo de educação inclusiva, desde Roma antiga até os tempos atuais, né? Como as crianças eram vistas, como elas eram tratadas dentro do contexto de deficiência. E aí a gente começa lá da história antiga e medieval. É preciso entender, antes de mais nada, de começar a aula, que o tratamento que as pessoas com deficiência recebiam sempre foram os piores. Né? Hoje a gente tem outro cenário, hoje a gente tem outro entendimento sobre o que é uma criança quando nasce com deficiência, graças a Deus. Mas antigamente, na idade antiga e medieval, elas eram muito mal vistas, sempre foram muito mal vistas. E aí, nós temos dois lados da história. Na história antiga e na história medieval, existia dois lados. Primeiro, a questão da rejeição, a eliminação sumária de todas as crianças que nasciam com deficiência, teriam que ser sumariamente eliminados, eram rejeitados pela sociedade. E por outro lado, a gente via uma questão assistencialista. As crianças eram tidas como coitadinhas, as pessoas tinham dó, piedade das crianças com deficiência, que nasciam com deficiência. Então são os dois lados da história que a gente vai começar a estudar a partir de agora, tá bom? A partir de agora. Na Roma antiga, tanto os nobres, plebeus, tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com qualquer tipo de deficiência. Eles tinham permissão da sociedade, permissão pelas leis daquela civilização para eliminar, para sacrificar as crianças que nasciam com deficiência. Isso na Roma antiga. Em Esparta, né, que é outra civilização, os bebês que nasciam ou adquiriam qualquer tipo de deficiência, gente, eles eram lançados no mar, eram jogados em precipícios, não podiam ficar vivos. Em Atenas, que era outra civilização, né, Aristóteles era o maior influenciador. Lá ele tinha uma premissa que dizia o seguinte, entre aspas, tratar os desiguais de maneira igual constitui-se injustiça. E aí os deficientes, por conta disso, eles eram amparados, eram protegidos pela sociedade. Tratar os desiguais, porque eles não eram vistos como igual aos outros. Então, tratar os desiguais de maneira igual era uma injustiça para ele. Uma criança com deficiência não poderia ser tratada da mesma maneira que os outros, porque para eles isso era injusto com as pessoas que não tinham deficiência. Forte, né? Isso, gente. Muito forte isso. E aí, por conta disso,
dessa premissa maldita, os deficientes eles eram amparados e protegidos pela sociedade, eram colocados em lugares que muito piores do que se eles estivessem no berço da família. Lugares eram jogados em casas de cuidado, sabe? Assim, não era colocado na sociedade. Então, passamos de Roma, o tratamento onde os bebês eram sacrificados, os pais tinham a obrigação de sacrificar os filhos, os bebês. Esparta, da mesma forma, os filhos eram jogados em precipício. E em Atenas, devido a essa filosofia aristotélica, aí que eu não compreendo nunca, essa premissa de que tratar os desiguais com igualdade era injusto com os outros, eles eram amparados, eram colocados em lugares onde eles iam ter assistência com certeza de péssima qualidade, eram abandonados lá, eram humilhados como eles foram a vida toda deles. Então, é uma luta, gente, uma luta histórica, é uma luta histórica por espaço de igualdade dentro das escolas, dentro dos estabelecimentos escolares, dentro da sociedade no geral, né? Nada tem sido em vão. Os espartanos, era assim, os espartanos, eles tinham a obrigação, eles faziam uma festa, né? E aí, os espartanos, eles tinham a obrigação de apresentar os filhos nascidos, todo filho que não nascia em Esparta, era apresentados à sociedade. Aí o conselho o conselho era quem ia decidir se o menino tinha deficiência ou não. Ele, se tivesse faltando uma perna, um braço, alguma coisa. Então, o conselho era quem definia se a criança tinha deficiência ou não. Se ele apresentasse alguma característica forte, tinha que ser forte. Esparta, eles formavam grandes soldados. Então, os filhos de Esparta, os espartanos, tinham que ser fortes e viris para lutar nas guerras. E aí, caso as crianças tivessem qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de problema, essa criança era entregue aos anciões. Os anciões levavam ele para um depósito conhecido como apartheid. Eram abandonados lá. Que triste, né? Como a história, como quando eu vejo uma criança com deficiência hoje na minha sala, eu preciso ter um olhar diferenciado para ele, porque eles têm uma história de luta e de conquista para ele estar ali naquela sala de aula. Não posso ignorar isso. Não posso ignorar essa história de jeito nenhum. E aí, quando nascia uma criança, o pai realizava uma festa, uma grande festa. A ampidrômia, acho que é o nome dessa festa que eles faziam. E aí os costumes, né, de Esparta exigiam que os pais tomassem a criança nos braços dias após o nascimento das crianças, e aí levava para a sala para apresentar o conselho, para mostrar aos amigos, para iniciar o culto dessa criança aos deuses, né? Eles tinham toda essa questão dos deuses lá, era muito forte. E aí, a festa sempre terminava num banquete familiar, uma festa grande, uma comilança. Caso a criança, caso não fosse realizada essa festa, é porque a criança não tinha sobrevivido. Cabia então ao pai exterminar o seu próprio filho. Não sobreviver para eles era não ser forte e viril. Certo? E aí, isso era resultado de um julgamento. Que a partir do momento que uma pessoa apresentasse alguma deficiência, não merecia continuar vivendo. Quem fazia esse julgamento era o conselho de classe que eu falei agora há pouco. Então, esse conselho era quem decidia se a criança poderia ou não poderia sobreviver. E aí, porque se ele tivesse algum tipo de deficiência, isso não seria bom para a República, né? Uma vez que eu disse que Esparta, a marca principal de Esparta era o militarismo. Formar grandes soldados para a guerra. Então, se a pessoa tivesse qualquer tipo de deficiência, ele não ia ser um bom guerreiro.
ele tinha que ser eliminado. É forte, mas é real. E aí, durante a Idade Média, né, o tratamento dado às crianças com deficiência continuava em moldes bastante preocupantes. Nesse período da história, predominava o misticismo, a mágica, as concepções misteriosas sobre a população. A criança que nascia com deficiência na Idade Média, ela era tida como um castigo, ela era possuída por maus espíritos. Ela não podia sobreviver. Os pais que tivessem crianças com deficiência na Idade Média, eles eram castigados. Os pais tinham vergonha de apresentar as crianças, com medo da sociedade achar que eles cometeram algo tão grave a ponto de ser castigado por Deus. Era um castigo de Deus quando nascia uma criança com deficiência, isso durante a Idade Média. E aí, tais deformações físicas, mentais ou qualquer tipo de capacidade eram vistos como ira divina. Era Deus se vingando de você, daquela família, daqueles pais. E aí era tido como um castigo, né? Eu já falei aqui, como um castigo de Deus. Isso tudo imposto pela própria Igreja Católica. Era a própria Igreja Católica quem colocava essa situação naquele momento da história na Idade Média. E aí a própria igreja rejeitava as crianças porque eles não estavam de acordo, né, fisicamente, não era adequado para viver. E aí os pais tinham que matar, que exterminar o seu próprio filho. As mudanças socioculturais começam a aparecer. A ciência começa a dar a cara na sociedade. Ela começa a mostrar resultado, pesquisas começam a aparecer dentro dessa área de saúde e de deficiências. E aí, a ciência, como ela é muito justa, ela começa a libertar a população de algumas crenças, de alguns dogmas. E aí, lá pelo século XVI, XVII, inicia-se ali pela Europa, uma ideia de reconhecer o valor humano das crianças com deficiência. São pessoas, são seres humanos que têm valor, são gente, apesar da deficiência. Que pensamento maluco, né, gente? São gente, são seres humanos. E aí começa a se conceber, passa, né, a conceber a pessoa com deficiência um atendimento que pudesse auxiliar ele, que pudesse ajudar ele nas necessidades físicas de locomoção, de desenvolvimento das crianças. Olhe, achamos a luz no fim do poço. Achamos a luz que precisamos. Esse movimento foi muito importante porque, a partir daí, mesmo que ainda de forma muito lenta e humilhante, mas já se nasce a ideia de que são seres humanos. São pessoas como todos nós somos. E aí começa a se pensar estratégias que pudessem auxiliar as pessoas com deficiência nas suas necessidades. A ciência começa a fazer estudos, começa a mostrar e a comprovar que é possível haver mudança, que as pessoas conseguem mudar de estágios através de ajuda baseada em cima de cada necessidade. Tá certo? O século XX foi incrível, porque ele trouxe os documentos necessários e imprescindíveis que a gente viu ontem, né? Que traz a garantia de direitos humanos. Os primeiros movimentos começam a surgir, as primeiras organizações de indivíduos, as próprias pessoas com deficiência começam a dizer: epa, estou aqui. Eu sou gente, mereço respeito e eu preciso provar que eu posso ir muito além do que você acha que eu posso ir. Então, esses movimentos começam a ser vistos dentro da sociedade
começa a gerar positivamente resultados incríveis. Resultados que hoje traz aí que hoje traz aí, perdão, o telefone caiu, que hoje traz aí essa questão, essa liberdade que nós temos hoje, que hoje começou lá no século XX, a mudança que faz com que o aluno hoje esteja na sala de aula, inserido, aprendendo juntamente com as crianças que não têm deficiência. E aí, a educação especial, né, ela era, como nós vimos ontem, ela se dava prioritariamente como uma educação especializada. Só se estudava a deficiência. Todo o trabalho que era feito era voltado para a deficiência da criança, né? Só para, não se pensava numa criança que pudesse ir para o mundo de trabalho, que pudesse desenvolver habilidades que eles não tinham, para que eles pudessem dar continuidade e sequência à vida deles. Então não era essa a educação que se dava ainda, não era esse o molde que se dava ainda à educação inclusiva. Ainda a luta ainda foi muito ferrenha, ainda houve muito derramamento de sangue, eu diria, para que a gente consiga chegar a... E aí a educação, essa educação especializada substituía a escola regular, né? A escola regular, as crianças não iam para a escola regular, elas iam para classes regulares, para escolas de classes. Então ela não ia ainda para a sala de aula regular, conviver com outras crianças sem deficiência. E aí, o atendimento com a LDB, o atendimento especializado, ele passa a ser ofertado de forma obrigatória. O governo oferta, mas a família, ela optava, ela tinha o direito de mandar ou não mandar a criança para aquela escola, para determinada escola. E aí veio as garantias de direito, veio as lutas de classe, os próprios professores começam a pesquisar, a estudar, começam a produzir, gerar resultados dentro das escolas. E a sociedade começa a ver, começa a perceber que sim, que é possível haver mudança. Que uma criança que não sabia nem andar, e agora já anda, já houve uma mudança grande. O menino que não sabia comer com a própria mão, que aprendeu a comer, houve mudança. A mudança não é para ninguém, ela é assim, bom, de uma hora para outra. Para as crianças com deficiência, pior. Eles precisam de tempo, do tempo deles, do aprendizado, eles aprendem no momento deles. A gente precisa considerar isso, né? Às vezes os discursos ficam meio que repetitivos, mas é preciso, é necessário que a gente diga, que a gente fale. Então, todos esses movimentos trouxeram o aluno para a sala de aula regular, que a gente não tinha. E aí trouxe ainda a condição, a necessidade e a obrigação de que houvesse aprendizagem. A criança com deficiência, numa escola regular de ensino, ele não pode estar lá ocupando uma cadeira. Ele precisa haver mudança também nele. E eu entendo demais que há uma grande angústia dos professores, dos diretores de escolas, porque é muito difícil ensinar uma sala de 30 crianças onde um tem deficiência. Quando eu digo 1, 2 ou 3, quando eu digo 30 crianças, porque nós temos mania de dizer quantos alunos você tem. Eu tenho 25 alunos e 2 com deficiências, né? É exclusão. Eu tenho 27 alunos. Nessa turma, eu tenho 25 sem deficiência e eu tenho 2 com deficiência. A gente vai conversar muito ainda sobre essa questão da empatia, da sala de aula, nas nossas próximas aulas. Hoje eu gostaria que vocês tivessem compreendido essa luta, o quanto as crianças como elas eram vistas, como foi o processo de mudança, através de que a mudança veio, a lei contribuiu, porque nós temos mania de só fazer o que a lei manda, né?
Eu vou fazer porque a lei manda, mas eu não queria esse menino na minha sala. Eu só estou com ele na minha sala porque a lei diz que tem que ficar. E aí, isso e outras coisas foi que contribuiu para que hoje nós tivéssemos as crianças assistidas dentro das nossas escolas, como crianças com deficiência, sem nenhum problema com isso. Os alunos, os colegas respeitando, recebendo e acolhendo eles bem. Mas tudo isso foi fruto de uma luta muito grande. Eles vieram da rejeição, da morte, né? Da humilhação até aqui a sala de aula. Então vamos, gente, fazer valer esse direito, né? Vamos de forma honesta, digna. Quando a gente está diante de uma criança com deficiência numa sala, pensa no que eu falei, que eles estão ali, mas a luta para eles estar ali foi muito grande. E aí você adoça aqui um pouquinho do coração, chora no banheiro escondido para ninguém ver sua fraqueza, né? Sua fraqueza, e seca o rosto e volta para a sala de aula e vai tentar dar o seu melhor. Essa é a mensagem de hoje. Tá bom? Um abraço a todos. A nossa próxima aula será amanhã com outra temática, se Deus quiser. Tá certo? Um abraço, gente.